Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. E vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 26, que traz o título Isaque na terra dos filisteus. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então havia fome e Isaac resolveu descer para um lugar onde ele tivesse mantimento. Só que no caminho, Deus apareceu para ele e disse: Não vai para o Egito, mas vai para onde eu te mostrar, onde eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas essas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Então Deus ele confirmou o juramento que ele tinha feito com Abraão. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aqui Isaque ele comete o mesmo erro do pai dele, a falta de fé no Senhor. Porque se Deus disse: Vá para onde eu vou te mostrar, eu sou contigo, você tem que ter fé em Deus, que nada de mal vai te acontecer, porque Ele vai estar te protegendo. Só que ele não teve, aí ele preferiu mentir, como o pai dele já havia mentido outra vez, dizendo que a esposa era irmã. E aconteceu o quê? Como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissesse, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: Que é isso que nos fizesse? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E aí ele chamou a atenção do Isaque, né? Eu tô vendo ali tu fazer uns carinhos na tua esposa, tu com um tratamento diferenciado dela, do que um irmão teria. Ela é tua esposa e tu mentiu. Por que fez isso? Facilmente algum dos homens da minha cidade teria pego ela por esposa e tu teria trazido um delito sobre nós. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E aí Abimeleque deu a ordem para que eles ficassem tranquilos, só que não precisava ter mentido. Como eu disse, faltou temor ao Senhor. E quantas vezes a pessoa às vezes tenta fazer segundo o que ela pensa, a sua vontade, e esquece de colocar nas mãos do Senhor. E a gente tem que pegar esses exemplos e trazer para nós, para o nosso dia a dia. E ele plantou, semeou e colheu 100. Ou seja, Deus multiplicou porque abençoou grandemente a vida dele. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Então, para não usar os poços d'água, o que eles faziam, como estavam com inveja, para prejudicar, eles iam lá e entulhavam aqueles poços de terra, para que eles não tivessem que cavar novamente ou não pudessem usar. Hoje em dia não é diferente. Aquelas pessoas que estão em pecado, que não estão na presença de Deus verdadeiramente, e isso eu falo, porque na igreja a gente tem convertido e convencido, às vezes eles tentam prejudicar outras pessoas, principalmente quando ele vê que essas pessoas estão sendo abençoadas por Deus, estão crescendo, seja na obra do Senhor, seja na sua vida pessoal. De alguma maneira eles tentam prejudicar por inveja. Também Abimeleque, a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós.
Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac a abrir os poços de águas que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O que acontece? Lá em Gerar, quando ele estava lá, os pastores de Gerar acabaram contendendo, ou seja, discutindo com os pastores de Isaac. Por quê? Primeiramente por um poço d'água, que eles tinham aberto, mas aí os pastores falaram, não, foi nós, e ficaram naquela discussão. É aquela questão, vamos trazer para os nossos dias atuais, quando uma igreja começa a brigar com outra. Em vez de cuidar a palavra de Deus, de fazer a obra de Deus, uma está querendo mostrar que é mais correta que a outra. Quando, na verdade, ambas estão erradas. Porque o momento que a igreja deixa de focar em Deus para atacar na igreja, vamos dizer que assim, concorrente, ela está errada. Não quer dizer que ela não possa advertir ou mostrar os erros, mas não tem o direito de atacar. Porque se a gente for botar o pinho no i, nenhuma é totalmente certa e nenhuma é totalmente errada. Todas estão diante de Deus, porém algumas se desviando mais, outras menos. Porque a obra é feita por mãos de homem, o homem é pecador por natureza. E Deus é que é perfeito, né? Mas temos que buscar a presença dele. Jesus ia no Sinédrio, ia lá no templo congregar todos os dias, mesmo ele sabendo que o sacerdote estava em pecado. Mesmo ele contendendo, ele chamando a atenção do sacerdote, ele ia todos os dias congregar para dar o exemplo que temos que congregar na igreja do Senhor. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, e por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperamos nessa terra. E aí o que eles fizeram? Foram se afastando e abrindo outros poços de água. E isso serve de lição, a gente não tem que estar discutindo. Vamos cuidar cada um da sua obra e vamos buscar salvar almas. Temos que pescar os peixes que não estão no aquário, não aqueles que já estão no aquário de Deus. Depois subiu dali para Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaac cavaram um poço. E Abimeleque veio a Gerar para visitá-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes: Isaac, por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós. Então, ele estava ali sendo abençoado. O Senhor passou por Isaac e disse que ia abençoar grandemente com ele, assim como abençoou o pai dele. E depois Abimeleque veio visitar e perguntar, né? Por que vocês estão vindo agora se vocês me expulsaram? Eu estava lá no meio de vocês contenderam, me mandaram embora, e agora vocês vêm me procurar? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso, dissemos: haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se em paz. Então eles foram lá, eles reconheceram que Deus era com Isaac, reconheceram que tinha errado e disseram: olha, nos perdoa, fizemos agora uma aliança de paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço, que tinham cavado, dizendo: temos achado água. E o chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. As mulheres de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. E foram essas, para Isaac e Rebeca, uma amargura de espírito. Por quê? Porque elas não estavam na presença do Senhor. Porque elas estavam no pecado
do seu povo. Elas cultuavam falsos deuses e elas estavam trazendo aqueles costumes para a tenda de Isaac. Por isso que o Senhor diz que a gente tem que andar sempre no meio dos nossos, né? Se eu sou de Deus, se eu estou no meio de Deus e eu quero arrumar uma pessoa para estar comigo, eu tenho que buscar uma pessoa que também esteja no meio de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes dão desculpa e dizem assim, não, mas é que eu quero ir lá no mundo ganhar uma alma e eu vou casar com essa alma para ganhar. Tu vai arrumar problema para ti. E se bobear, essa pessoa vai te tirar da presença de Deus, em vez de tu trazer ela. A não ser que Deus tenha uma obra verdadeira para fazer contigo. Que não é o caso. Porque Deus ele sempre orienta a buscar dentro do teu povo, da tua congregação. Ou seja, dentro daqueles que andam perante o Senhor. Deus ele diz que a gente tem que evangelizar. Mas a gente não pode usar o nosso corpo ou o nosso sentimento como ferramenta para evangelizar. Te afasta. Anda com quem é da presença do Senhor, para que o inimigo não te tire da presença de Deus. E você não se aborreça de graça. Por que aqui a palavra diz que as esposas de Esaú foram amargura de espírito para Rebeca e Isaac? Porque só trouxeram incomodação. Porque fazia o que era errado perante o Senhor. Então essa é a palavra de hoje que Deus nos deu, capítulo 26 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Até o próximo programa, Inteligência Espiritual, do canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez.